Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia, porque hoje todos os caminhos nos levam à fonte. Nosso quadrão de aço entra em campo contra o Ceará para a semifinal da Copa do Nordeste. Pois é, nosso Bahia vem com força total. E hoje todos os caminhos nos levam à Fonte Nova. Cerca de 35 mil ingressos já foram garantidos para a semifinal da Copa do Nordeste e podemos mais, sem sombra de dúvidas, com toda a certeza desse mundo, Bahia. Joguem com raça, pelo amor de Deus. Esse título é importante. São alguns comentários, né? Hoje é pau no Ceará e Jean Lucas na seleção. Vamos abordar um pouquinho esse tema Jean Lucas na seleção no final do vídeo, porque temos muitas notícias aqui, né, para falar. Vamos ao assunto do jogo. Um dos. A gente sabe que o Matheus Bahia e o Vitor, né, o Marcos Vitor, lateral, estão emprestados ao Ceará e não poderão jogar contra o Bahia. Dito isso, não terá lei do ex. Zagueiro Marcos Vitor e lateral Matheus Bahia estão de fora desta quarta-feira diante do Bahia pela Copa do Nordeste. Matheus Bahia sofreu um trauma e deve seguir de fora, além de ambos os jogadores pertencerem ao Bahia e o Ceará ter optado por não pagar a multa. Dito isso, eles não estarão presentes no jogo. Jogo que acontece às 21h30, já disse, né? E tudo lindo. Lembrando que a gente já sabe, né? O goleiro João Paulo não participa, não foi inscrito, não chegou a tempo, nada disso. Então, o João Paulo não participa nem contra o próximo jogo do Brasileirão, que é contra o Santos, já que ele vem por empréstimo, né? O treinador Rogério Ceni conta com o retorno de Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão na partida do Brasileirão contra o Corinthians. O lateral Gilberto e o volante Michel Araújo ficaram na academia, como eu já tinha dito a vocês aqui em outro vídeo, são dúvidas após se machucarem no confronto no último sábado. Os desfalques, como a gente já sabe, é o Puguinha, Canu, Dilei, o Eric e o Fred. Todos se recuperam de problemas físicos. Já Rodrigo Nestor está recuperado e deve ser relacionado. Tá bom. A provável escalação do Bahia deve ser Ronaldo, que espero que venha com o mesmo espírito do segundo tempo do jogo contra o Corinthians. Ronaldo, que você venha abençoado da mesma forma que você veio no segundo tempo, que foi o craque do jogo, né? No segundo tempo. Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Cauli e William José. Pronto, vamos encerrar esse assunto do jogo. Após o jogo a gente conversa mais. Agora vamos aos assuntos de contratações. Sim, hoje eu vi uma notícia de que possivelmente o Rezende estava de saída do Bahia. Só que eu tenho as minhas dúvidas porque o Ceni tinha pedido para o Rezende não sair, né? Para o Rezende ficar, já que rolou aquela conversa toda de Rezende ir para o Fortaleza. Então eu fiquei assim meio que na dúvida. Como foi noticiado, o Bahia tem negociações em andamento com um zagueiro. O zagueiro ainda não teve o seu nome revelado, mas o jogador Rezende deve estar de saída do Bahia. Como eu falei, eu acho, já que o Ceni pediu para ele ficar, Rezende já tinha tido outras propostas antes, mas o Ceni pediu para ele não sair, e a última foi essa do Fortaleza. Acho meio difícil, ainda mais que o elenco tá tão curto, a gente tá vendo tanto histórico de lesão e tal. Acho bem difícil. Gente, na minha humilde opinião, nessa altura do campeonato que a gente se encontra, assim, com essas questões de lesões, eu não apoio essa questão da saída de ninguém, não. No começo do ano que vem, tudo bem, né? Arrumar a casa, limpar tudo direitinho, fazer outras contratações, ok. Mas agora em si, o único para mim que se fosse sair eu não ia sentir falta era o Borduque, porque ele tá ali, ele nada é a mesma coisa. Mas assim, os demais eu não sei se me agrada muito essa história de sair, não. Como eu falei, por esse histórico de lesões. E esse aqui seria o tal zagueiro, né? Em busca de zagueiro, o Bahia tem
em pauta o nome do colombiano Alex Pires. Pois é. Experiente atleta também joga de lateral esquerdo e surgiu como oportunidade para estar livre no mercado. Mais especulações, né? Vamos ver se realmente o nosso quadrão de aço está em busca de contratações. E aqui tem um comentário, ó. Boa reposição para Rezende. Outro comentário aqui também, ó. Boa, viu? Principalmente para lateral também, porque Juba joga só. Vamos aguardar. Eu vi um vídeo do Casagrande, se eu não me engano, eu acho que eu já até trouxe um vídeo aqui sobre essa live dele, mas bora ouvir novamente. Mudou, o cenário mudou. Você tem 2 times que pagam as contas, outros que estão começando a pagar, e a grande maioria que vai empurrando com a barriga. E aí a diferença maior é essa. Não é da qualidade técnica, é da possibilidade de comprar jogadores melhores e de pagar a conta. E de o jogador querer jogar naquele clube. Hoje, como os jogadores ganham muito bem, a grande maioria dos grandes jogadores, né, aqueles que são sempre procurados, eles ganham muito bem. Então, eles podem escolher. Então, o que antigamente todo mundo sonhava, por exemplo, em jogar no Santos, em jogar no Corinthians, em jogar no Atlético Mineiro, hoje, se for disputar, se aparece Santos e Flamengo, os caras escolhem o Flamengo. Santos e Palmeiras, os caras escolhem o Palmeiras. Corinthians e Flamengo, Corinthians e todos os outros, entendeu? Eu acho que o Bahia hoje é escolhido para os jogadores. Aparece o Bahia, os caras não pensam 2 vezes. A grande prova disso foi esse Cauê Furquim do Corinthians, né? Que veio para o Bahia pagou tudo direitinho. Lembrando que ele já está no bid, né? Já está anunciado, mas está na base. Como eu tinha dito em um vídeo aqui, algumas informações que eu vi é de que ele viria para a base para depois vir para o elenco principal. Então, vamos aguardar. Mas o que é que eu ia falar do Jean Lucas? A pauta, esse vídeo traz uma pauta, assim, o quanto o futebol do Nordeste está grande, o quanto o Bahia está trazendo uma visibilidade para o futebol do Nordeste, que a gente não tinha. E precisou vir um técnico de fora, um italiano, um cara de fora, para reconhecer isso. Porque, mesmo sendo uma pré-lista, né? Ainda vai haver a convocação, o Ancelotti ainda vai olhar direitinho. Mesmo sendo uma pré-lista, há muitos anos, quando foi que a gente viu um jogador do Bahia, um jogador do Nordeste em si, que atua aqui no Nordeste, em uma pré-lista, desses outros técnicos que passaram pela seleção brasileira, que só visavam os jogadores que estavam na Europa ou o pessoal do eixo, sabe? Então, assim, a gente hoje cai na real e analisa a grandeza do futebol nordestino. E eu não vou aqui ficar me vitimizando, porque eu tenho uma sã consciência. Não é porque é rival, nem nada do tipo. Mas eu tenho uma sã consciência que hoje o Vitória não tem ninguém que eu possa olhar e falar, pô, esse cara é seleção. Pô, o esporte, esse cara é seleção. Hoje a gente não tem. Mas o Bahia, o Fortaleza atualmente está numa situação difícil, né? Não sei se teria alguém também. Mas assim, vocês conseguem entender o quanto o Bahia abriu as portas para o futebol do Nordeste? O Bahia está sendo bem falado, a gente sabe que tem muitos clubistas, tem muitos comentaristas clubistas, né? É o que mais tem, meu Deus, chegada nervoso dessas mídias do Eixos. Mas assim, o quanto o Bahia é falado, eu tinha falado no vídeo passado sobre o programa do Galvão Bueno, Bem Amigos. E o Galvão começou o programa e a foto do Bahia estava estampada ali. A abertura do programa foi Bahia, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo. O Bahia estava ali estampado, porque está no G4, né? Vocês têm noção? Eu lembro de um vídeo que eu trouxe aqui do Bebeto num podcast. O Bebeto, na época, jogava no Vitória e ele foi convocado na época para a seleção. Só que para ele ir para a seleção, foi dito a ele que ele precisava sair do Vitória e ir jogar no Rio ou no São Paulo. Você vê isso lá naqueles tempos atrás. E isso se refletia até hoje. E assim, se a gente for parar para avaliar, o Jean Lucas, ele não tá nem na sua melhor fase.
Porque o Jean Lucas já jogou muito mais no Bahia, né? Hoje ele dá umas osciladas assim, mas teve a visibilidade. E o Juba e o Caio Alexandre também merecem ser vistos. Eu vi uma informação, eu não sei até que ponto seria verídico, eu nem trouxe nada para vocês, porque eu não sabia, né? Eu não tive certeza de que o Ancelotti viria para o jogo do Santos e Bahia, né? Bahia e Santos. Se realmente for, ótimo. Espero que esses meninos joguem o jogo da vida deles para serem vistos e reconhecidos, né? E mais uma vez aqui não é nem soberba, não, gente. É questão assim, de inteligência mesmo, a gente analisar. É o Bahia abrindo as portas para o futebol do Nordeste. E precisou um cara de fora, porque os daqui é tudo baba-ovo, né? Precisou um cara de fora vir para reconhecer. E eu me encerro aqui. Beijo tricolor, fiquem com Deus, até a próxima.